Da mesma nossa aqui em Curitiba, você que está assistindo já passou por essa situação, você observa algo que está acontecendo na sua família, ou na sua empresa, ou na sociedade em geral, e você faz uma previsão pessimista sobre o que está por vir, e imediatamente as pessoas então começam a criticá-lo. Não, você está completamente enganado, você é apenas um pessimista rabugento, não, você está imaginando teorias da conspiração, enfim. Você fica totalmente desacreditado, as pessoas zombam de você e começam a tratá-lo como alguém que está faltando algum parafuso. Bom, talvez o seu problema seja a maldição de Cassandra, talvez você seja uma vítima desta maldição que começou lá na antiga Grécia. Eu vou contar a história. Cassandra era uma moça muito bonita, ela era filha dos reis de Troia, frequentava o templo de Apolo, queria ser sacerdotisa lá no templo de Apolo, e Apolo, naquela época, os deuses interagiam com os humanos, ficou muito interessado em Cassandra, tentando seduzi-la, presenteou Cassandra com o dom da adivinhação. Ela conseguia prever o futuro, ela conseguia dizer o que aconteceria na sequência. Mas Cassandra não cedeu ali à sedução de Apolo, e Apolo ficou com raiva, então na sequência jogou uma maldição em cima de Cassandra, dizendo: olha, você vai prever o futuro com 100% de acerto, mas ninguém vai acreditar no que você fala. Bom, a maldição de Cassandra atinge muitas pessoas, são, digamos assim, principalmente aquelas pessoas que têm uma certa facilidade em ligar os pontos, de projetar os dados e prever o que está por vir. E geralmente essas pessoas, elas passam aí por pessoas fora da caixa, pessoas que estão viajando na maionese. Bom, eu diria que isso acontece por 3 motivos principais. Vamos ver quais são. Primeira questão: você pode estar passando a mensagem certa no tempo errado. Vou dar um exemplo aqui. Eu, com frequência, costumo falar aí com as pessoas com quem eu dialogo, que o grande problema do século XXI vai ser o declínio populacional. Sim, nós corremos um risco de que a população entre em declínio, e isto vai gerar os mais variados problemas na economia, na previdência, vai reduzir a inovação, a ciência, a tecnologia, enfim, os problemas são muitos que podem vir desta questão aí. E quando eu falo, as pessoas geralmente dizem: não, você está viajando, como assim? A população está crescendo a cada dia que saem estatísticas novas na TV, só a população mundial e a brasileira em crescimento. Pois é, está crescendo, mas vai começar a reduzir logo ali. Então, esse é um caso em que talvez eu esteja passando a mensagem do que está por vir, mas as pessoas ainda não entraram em sintonia com o problema, e vamos dizer, né, a população em geral, as pessoas comuns, elas têm aquela característica, né? Enquanto a água não bater na bunda, continua ali o último baile do Titanic, a pleno vapor, só na curtição. A segunda questão aí, envolvendo aí a maldição de Cassandra, é a janela de Overton. Vamos explicar o que é isso. O cidadão lá, o americano Overton, ele descreveu esta tal da janela. Diz ele que é uma área da realidade em que as pessoas discutem o assunto de boa, sem problemas. É um assunto que está ali na pauta e pode até gerar mudanças políticas. Mas para um assunto entrar na pauta de discussão, ele ser aceitável e ser discutível, ele tem que estar dentro da janela de Overton. Ele não pode ser considerado uma ideia muito radical, uma ideia muito fora da curva, porque daí a população não está preparada para essa discussão. Então, voltando ao exemplo ali do declínio populacional. O declínio populacional ainda não entrou na janela de Overton, ele está muito deslocado para uma espécie de teoria
radicalizada, que poucos admitem, poucos levantam essa questão. E tem mais, né? Essa questão do declínio populacional, ela não casa ali com as narrativas dominantes do momento. Então, querer discutir esse assunto com determinadas narrativas predominando na sociedade não vai dar certo. Então, para você não ser considerado aí uma Cassandra, alguém que só fica imaginando futuro sombrio e ninguém acreditar em você, os teus argumentos eles têm que primeiro entrar na janela de Overton. A janela de Overton ela se move, às vezes para cá, às vezes para lá, e talvez um dia este assunto volte a ser discutido, principalmente pela pressão aí dos fatos que ele se impõe de forma natural. A terceira questão aí que a gente poderia citar é o tal do problema do Fiat Marea. Bom, todo mundo conhece os memes do Fiat Marea. Fiat Marea sempre é considerado ali um BO, né, um problema. Imagine você comprar um Fiat Marea, imagine você ter um Fiat Marea. Pois é, muita gente diz que o Fiat Marea não era um carro ruim. Pelo contrário, ele era um carro muito avançado para seu tempo. Ele tinha soluções tecnológicas que naquela época estavam adiantadas, mas que hoje já são adotadas aí por muitos carros da atualidade. Então, de repente, as suas ideias, as suas previsões, elas não estão sendo aceitas porque você está propondo aí algumas soluções um pouco sofisticadas além do seu tempo. Talvez seja o caso de esperar chegar a hora, ou então realmente simplificar o discurso para que as pessoas consigam encarar a questão do Fiat Marea. Dizem que lá no passado a Fiat Marea deu muitos problemas porque não havia mecânicos com habilidades e conhecimento e formação para trabalhar com um carro sofisticado como era o Marea na época. Bom, e agora vamos falar de uma quarta possibilidade que não tinha levantado até o momento, que é a possibilidade realmente de você estar viajando na maionese e você realmente ser um teórico da conspiração e que fica propondo aí, levantando problemas que não vão ocorrer e que talvez as suas ideias estejam realmente fora da realidade. Mas também vamos lembrar aqui de uma frase do Elon Musk, que já disse o seguinte sobre as conspirações do Twitter. Diz ele: as teorias de conspiração que circulam no Twitter, na maioria dos casos, acabam se comprovando como realidade, como verdadeiras. Então, vamos aí ter um certo respeito pelas teorias da conspiração. Às vezes elas estão apenas antecipando o que virá. Atenção, não adianta você ficar aí negando o óbvio, porque o óbvio sempre se impõe. Obrigado por assistir, até a próxima, fui!